graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Amém. Queridos irmãos, sinto-me imensamente grato e feliz pelo convite que nos foi feito pelo pastor Arthur Bittencourt, com a anuência de seu pai, claro, presidente deste trabalho, desta obra, nosso amado pastor e amigo José Bittencourt. Amém. Para nós é uma honra, um privilégio poder estar revendo os irmãos e estar de volta a esta casa no momento ímpar em que se está comemorando os pilares da reforma protestante. Confesso que é uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, porque é um tema de uma envergadura assim incomparável, inigualável, né? Sentimos-nos até pequenos diante de tais circunstâncias, mas também não poderíamos fugir a essa responsabilidade. E aqui estamos para cumprir, então, este convite e estar juntamente com os irmãos fazendo uma reflexão da palavra do Senhor. E como já foi apresentado, estou com a minha família, minha esposa, meu filho e minha filha, e já em seguida quero convidá-los a fazermos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que fala da história da igreja, visto que a reforma tem tudo a ver com a história da igreja. Nós estamos inseridos dentro desse contexto histórico e privilegiado. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 12. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Assim está escrito: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: aleluia, glória a Deus. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro, cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu poder que não tem faltado em nossas vidas, Pai. Mais uma vez estamos aqui na total dependência da Tua graça, da Tua presença gloriosa. O Teu povo veio aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, a ser esse veículo de comunicação da Tua vontade, abençoando-nos nesta noite com poder, com graça, enchendo a Tua igreja com Espírito Santo. Aviva e aquece os nossos corações. Queremos sair daqui mais convictos, mais convencidos da verdade da Tua palavra, da centralidade da nossa fé, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama sobre nós a Tua glória e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar, por gentileza, queridos. Meus queridos irmãos, apesar do texto que revolucionou toda a Europa, todo o Ocidente, ele está centralizado no texto de Romanos, capítulo 1,
16 e 17, porque nele se revela a justiça de fé em fé, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Nós temos aqui no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e principalmente o versículo de número 12, a base, o sustentáculo, o pilar, o alicerce da nossa fé. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Está havendo aqui uma grande polêmica na igreja primitiva, ainda uma igreja incipiente. Logo no início havia 3.000 crentes. Depois deste episódio foi acrescentada à igreja mais 5.000 irmãos, totalizando mais de 8.000 crentes aqui na igreja primitiva. Mas o episódio que culminou para esse acontecimento foi a cura de um paralítico, de um coxo, que já há mais de 40 anos estava sendo colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. E é interessante que a igreja de hoje, ela está rica no dinheiro, mas parece-me que está faltando poder. Aquela igreja estava empobrecida com o dinheiro, mas não faltava o poder no nome do Senhor Jesus. Porque olhando para aquele moço, Pedro disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele moço na mesma hora levantou. Houve então todo um questionamento, e eles então são interpelados pelas autoridades da época sobre o modo como aquele moço foi curado. E a pergunta foi, e pondo-os no meio, perguntaram: como? Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E a Bíblia diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a dar explicações. E no versículo de número 10 a 12 ele conclui: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, primeiro, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o primeiro pilar que ele apresenta para explicar e para responder à pergunta, é que aquilo não foi feito no nome dele, aquilo não foi feito na autoridade dele, mas foi feito na autoridade de Jesus Cristo Nazareno. E quando ele diz Jesus Cristo, ele está se referindo a Jesus Cristo, o Messias, esperado por Israel, porém não reconhecido por Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias, o ungido, o esperado pelo Israel, é no poder dele, é no nome dele que esse homem passou a andar outra vez, ou melhor, andar pela primeira vez. Só que ele não para por aí. Ele diz que é em nome de Jesus Cristo, mas ele diz em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, porque esse nome Nazareno não era um nome honorífico, um nome que trazia glória para Cristo, um nome que trazia elogios para Cristo do ponto de vista humano, porque o Nazareno ele era da Galileia, e os galileus não eram muito bem vistos entre os judeus, era um povo ridicularizado, um povo desprezado, e quando os judeus queriam zombar dos galileus, chamavam-nos de tolos galileus, porque quando eles falavam uma palavra, os judeus entendiam 4, 5, eram os caipiras, era um povo marginalizado, um povo que estava à margem da elite judaica, mas Jesus se identifica com esse povo e é chamado de Nazareno. Apesar de vocês tê-los desprezado, ele é o Messias, e é pelo poder no nome dele que nós realizamos esta maravilha e este milagre. Jesus é a base da nossa fé, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a semente da mulher, o Cordeiro Pascual, ele é o sacrifício pelo pecado, ele é a rocha da nossa salvação, ele é o verdadeiro profeta, ele é o Filho de Deus, aquele que nos remiu dos nossos pecados e em quem temos a redenção, a saber, fomos redimidos do poder das trevas
e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. É neste nome que este homem agora passou a andar. O Nazareno desprezado. Mas eles não param por aqui. Muito obrigado. Ele diz ainda: é no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes. Vocês mataram por desprezá-lo. E ainda mais, ele se atém dizendo o seguinte: ele é a pedra que os edificadores reprovaram, a pedra rejeitada. É interessante notar que na construção, na base das construções dos hebreus, era assim: eles faziam um quadrilátero, e no canto, que era chamada também de pedra angular ou pedra de esquina, era colocado esta pedra em forma de L. Só que as valas eram cavadas milimetricamente para que esta pedra pudesse se encaixar naquele espaço que foi cavado. Só que quando a pedra era cortada e havia algum contorno que não se encaixava naquela vala que havia sido aberta, então esta pedra era considerada como pedra rejeitada, era refúgio, era colocada de lado. Jesus é essa pedra rejeitada, que na visão judaica não se encaixava dentro da religiosidade judaica, que tinha um modus vivendi totalmente diferente, um meio de salvação totalmente diferente, uma maneira religiosa de viver totalmente diferente. Jesus era o vinho novo que estava sendo colocado no odre velho. Jesus era o remendo novo colocado em pano velho. O pano velho não poderia resistir o remendo novo. O odre velho não poderia resistir o odre velho não poderia resistir o vinho novo, porque ele iria estourar, porque o vinho ele passa por um momento de fermentação, e colocado no odre velho, o odre velho não suporta e arrebenta. Então por isso Jesus foi rejeitado, e por ser rejeitado ele também foi morto. Mas ele diz: vocês mataram, mas tem uma coisa: ao terceiro dia ele ressuscitou pelo poder de Deus, e é no poder deste nome que nós estamos aqui, é no poder do nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo. Aleluia. Só que tem uma coisa, não para por aí. Deus fez dele a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual a igreja está firmada. A igreja está alicerçada no nome de Jesus, ela foi edificada no nome de Jesus, ela foi levantada no nome de Jesus, fomos salvos no nome de Jesus, curados no nome de Jesus, libertos no nome de Jesus. Estamos reunidos por causa deste nome e em torno deste nome. Jesus, Jesus, Jesus. Quantos aqui foram alcançados por Jesus? É Jesus, Jesus, Jesus. E é assim que Pedro dá início então ao seu discurso, ao seu segundo discurso. E é com esse discurso também que os reformadores continuaram. Porque quando nós dizemos a expressão latina solus Christus, que solus significa somente Cristo, esse somente Cristo, solus Christus, é um dos 5 pilares da reforma protestante, que causaram uma verdadeira ruptura dentro da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Os 5 pilares, que na verdade nada mais são do que uma síntese das 95 teses de Lutero, que foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, nós estamos no aniversário deste movimento que mudou o curso da história. A reforma protestante é um marco na história do cristianismo. Nós temos 2 cristianismos, um antes da reforma e o outro depois da reforma. A reforma é o divisor de água, e a reforma não é algo estático,
ela foi e ela continua sendo, porque a igreja constantemente está precisando de ser reformada, porque estes 5 pilares não podem ser demovidos da fé cristã, precisam continuar firmes em nosso coração e em nossa mente. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus e só a Deus glória. Isso tem que continuar. Independentemente de vertentes calvinistas, arminianas, e eu posso dizer que o arminiano que não confessa estas 5 reformas não é um arminiano, porque a nossa base é só a graça mesmo, é só Cristo, é só a fé, é só a Escritura, e só Ele recebe a nossa glória, só Ele é exaltado, só Ele é glorificado. Portanto, a reforma protestante, como já dissemos, um marco na história do cristianismo. Ela trouxe abaixo o papado com todas as suas heresias e trouxe de volta o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é o poder de Deus, o evangelho que não precisa de remendo, o evangelho que não precisa de nenhum adereço, o evangelho que não precisa de nenhum mais, o evangelho suficiente e fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, e portanto só Cristo é a nossa base. Portanto, meus queridos, as 5 solas são uma síntese, como já dissemos, das 95 teses. Na reflexão de hoje nós nos concentraremos no solos Christus, que é a base e o fundamento da nossa fé. Agora, qual a importância da reforma protestante? Porque é importante que nós façamos uma reflexão sobre a importância deste evento, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos esses valores que foram resgatados, e não foram resgatados através de mensagem da internet, através de YouTube, através de Facebook, de manifestações tímidas como as nossas. Esse valor foi resgatado através de muito sangue derramado. Muitos foram perseguidos, torturados. Só para que os irmãos tenham uma base, só para lembrar, John Hus, ele foi colocado entre as madeiras para ser incendiado, e antes de morrer queimado, ele salmodiava, e ele lançou uma profecia dizendo: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão matar. E John Hus, continuando a confessar e professar a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, foi queimado vivo. Muitos homens de Deus, como Jerônimo Savonarola, e mesmo na pós-reforma, na contra-reforma, quem não se lembra da Noite de Cristais na França? Quantos cristãos foram torturados, mortos, aqueles que confessavam que estavam errados e, portanto, abraçavam as heresias da Igreja Católica, era considerado como herege, e por se considerar como herege, era torturado e morto do mesmo jeito. Então muito sangue de cristãos foram derramados para que hoje nós estivéssemos aqui com uma Bíblia nas mãos, adorando e conhecendo a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a importância da reforma protestante se dá em que ela resgatou o verdadeiro evangelho, que estava trancafiado nos portões da ICAR, nos porões da ICAR. Um evangelho eficaz enquanto ali trancafiado, mas foi resgatado para a glória do Senhor Jesus Cristo. A reforma restabeleceu o sacerdócio universal. Não é necessário mais a confissão auricular para que você receba perdão de nenhum padre, de nenhum pároco, de nenhum vigário, de nenhum papa. Você pode, através do Senhor Jesus Cristo, chegar na presença de Deus e ser restaurado para a glória do nome dEle. O caminho foi inaugurado, o caminho foi aberto, Cristo foi crucificado, o véu foi rasgado, Ele foi morto, mas Ele foi ressuscitado e está à direita de Deus intercedendo por nós.
Portanto, foi restabelecido o sacerdócio universal. Cada um de nós somos sacerdotes, porque somos reino de sacerdotes. Você pode chegar diante de Deus. Amém, aleluia. Terceiro ponto, permitiu que a Bíblia continuasse sendo a sua própria intérprete. Não precisamos mais da tradição papal. Não precisamos mais da interpretação privada de um grupo seleto de pessoas que se consideravam detentores da verdade. Hoje você, pela orientação do Espírito Santo, pode ter a iluminação e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Está livre o caminho. E muito mais, a necessidade da reforma. A igreja do primeiro até o terceiro século era uma igreja centrada na pessoa de Cristo. A mensagem dos apóstolos, ainda que às vezes retrocedia para o período patriarcal, o seu desfecho culminava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado para a glória de Deus Pai e para a nossa justificação e redenção. Portanto, esta igreja, do primeiro até o terceiro século, ela professava esta fé genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tinha necessidade de mais nada a não ser da pessoa de Cristo para a nossa salvação. Mas a partir do quarto século, com o advento do grande imperador Constantino, que reconhece o cristianismo como a religião do Estado, vejam, meus queridos irmãos, que questões teológicas debatidas por todos já não eram mais bem-vindas, porque a igreja agora, entre aspas, o cristianismo pertencia ao Estado, e divergir dos posicionamentos do Estado seria divergir contra o próprio Estado, e então as perseguições começavam. Portanto, a partir de agora nós temos duas igrejas, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Ocidente, cuja sede foi fixada em Roma, ela começou então a abrir mão dos princípios que nortearam a igreja primitiva até o final do terceiro século para o início do quarto século, e começou a aderir a várias heresias. Muitas heresias foram sendo introduzidas na igreja. Muito paganismo. Por exemplo, a intercessão dos santos. A divindade quase que de Maria, porque ela era considerada como a mediadora e corredentora. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não há medianeira, não há corredentor. A redenção é em Cristo, a mediação é de Cristo e somente Cristo e nada mais. Portanto, esta igreja ela começa a sofrer então estas pressões com a oficialização do cristianismo. E esta igreja do Ocidente ela foi se desviando até chegar esse momento tétrico aqui do papado. O Papa era considerado como infalível. A palavra do Papa era considerada a palavra de Deus, até porque ele era considerado como o vicarius Dei, o vigário de Deus, o substituto de Deus. Então o que ele dizia era chancelado como se fosse palavra de Deus. Um outro ponto, o sumo pontífice é um outro nome que ele recebia, de sumo pontífice, ou seja, o fazedor de pontes. Primeiro, o substituto de Deus. Segundo, o sumo pontífice, aquele que liga o homem a Deus. A palavra do Papa, portanto, era a palavra de Deus. E ele tinha poder para excomungar e poder para trazer a comunhão. Poder para tirar a pessoa do céu
para tirar do purgatório, ele tinha esta autoridade, este poder, entre aspas. Nós estamos vivendo então uma igreja com todo esse desvio doutrinário, e muito mais. Ele tinha poder para perdoar pecados, poder para ligar e poder para desligar. A tradição papal estava acima da autoridade da igreja. Inclusive, há poucos dias, eu estava assistindo um bispo que diz o seguinte: todo católico que fica questionando a igreja para ver se ela está enquadrada com os princípios da Bíblia, ela negou a própria igreja. Porque na concepção ainda desta igreja, a Bíblia nasce da igreja e não a igreja da Bíblia. Então, se a Bíblia nasceu da igreja, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Logo, a palavra da igreja está acima das escrituras. A tradição que é acolhida pela igreja está também acima das escrituras. Mas de uma coisa eles se esquecem: que antes de haver igreja católica, antes de haver qualquer igreja, ainda que o cânon não estava completo, já existia a Bíblia, porque Paulo pregava com a Bíblia, Jesus pregava com a Bíblia, e os apóstolos pregavam com a Bíblia, que era o Antigo Testamento. Então a ordem está sendo invertida. E a reforma protestante resgata isso e coloca cada coisa no seu devido lugar. A palavra de Deus é autoridade, e a palavra de Deus diz que há só um mediador, e esse mediador chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor. A tradição, portanto, ela não pode assumir o papel da igreja. A intercessão dos santos, e eles têm uma articulação muito boa quando eles vão falar da intercessão dos santos, porque colocam os santos como mediador entre Deus e homens. E não somente os santos, mas Maria, que tem uma graça especial. E aí eles dividem um tipo de culto. Quando você vai dizer que eles adoram os santos, eles dizem: nós não adoramos os santos. A idolatria é quando você pega uma imagem e coloca ela no lugar de Deus, e não é isso que nós fazemos. A imagem para nós é um canal para nos levar a Deus, e nós só prestamos culto à imagem. E é o culto chamado culto de Dulia, que é o culto dos santos. E para Maria é um culto especial, porque ela encontrou uma graça especial. Estou falando aqui como um católico e apostólico romano. A Maria encontrou uma graça especial, e por esta razão ela merece a hiperdulia, uma adoração, uma veneração além daquelas conferida aos santos. E portanto eles consideram isso como mediação, que os santos podem fazer mediação entre nós. E alguns chegam até a dizer: se o filho estiver demorando, pede para a mãe que o filho atende. Estão entendendo? Pede para a mãe que o filho atende, como se ela fosse a medianeira. Mas onde na Bíblia está escrito que nós devemos prestar culto a um homem, por mais que ele tenha vivido uma vida santa? Eu acho que mais santo do que Enoque e Elias, que foram arrebatados vivos para não provar a morte, nós não temos ninguém. E a Bíblia em momento algum diz que nós devemos cultuar estes homens. João evangelista, na ilha de Pátimos, quis adorar um anjo, e ele disse: não me adore, adore a Deus. Dirigiu a adoração a Deus. E eles inventam essa de veneração e de culto. Culto só oferecemos a Deus, veneração é somente a Deus, é só Jesus, é Jesus que merece a nossa adoração, é Jesus que merece o nosso culto, Jesus merece a nossa glorificação. Jesus, solos Cristo, só Jesus e mais ninguém. Maravilha, glória a Deus. Mas aí eles insistem: espera um pouquinho, vocês não têm lá na casa de vocês uma imagem, um retrato do seu pai que já morreu? Tenho. Por que você tem? Eu tenho como lembrança, para guardar a minha lembrança. Falou: pois é isso que nós fazemos. Nós temos o retrato e a imagem.
para guardar de lembrança da sua santidade, da vida que ele viveu, da vida na presença de Deus. Só que aí você vai responder o seguinte: eu tenho aquela imagem para ter como lembrança, mas eu não cultuo aquela imagem, eu não venero aquela imagem, eu não me prostro diante daquela imagem. E para tentar enrolar, eles procuram inverter e trocar o segundo mandamento pelo primeiro, ou fundir o primeiro com o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Quem se lembra? Essa é a síntese que Jesus faz. Mas lá no Decálogo, o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eles tentam colocar um junto com o outro para dizer que a imagem de adoração, não terás outros deuses diante de ti, diante de mim, é uma coisa. Ou seja, você não vai reconhecer nenhuma divindade como Deus, você não vai prestar culto a nenhum Deus, você não irá adorar a nenhum Deus. E segundo ponto, que é o outro mandamento: quem adora o outro Deus está em pecado, mas quem faz imagem também está em pecado. Então, se você tem imagem, você também está em pecado. Aí eles vão dizer o seguinte: mas por que então, se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou Moisés falar com Bezaleel para confeccionar 2 querubins e colocar um de frente para o outro em cima da arca do concerto? E por que Moisés foi ordenado por Deus para colocar uma serpente na haste e todos que olhassem para ela eram curados? Aí a gente fica quieto, né? Aparentemente, se nós formos levarmos para este campo, preste atenção, Deus deu uma ordem: não farás para ti imagem de escultura. A ordem veio de quem? A ordem veio de quem? De Deus. Ordens são para ser. Manda quem pode. Você não tem que questionar. Você recebeu a ordem? Obedeça, somente isto. Ah, mas Deus mandou. Peraí, mas quem mandou fazer? Foi o homem ou foi Deus? Deus que mandou fazer. E quando ele mandou fazer, ele mandou para adorar? Ele mandou para cultuar? Ele mandou para venerar? Foi ele que mandou e ele tem as suas razões. Só que se nós levarmos este ponto ao pé da letra, espere um pouquinho. Então é simples assim. Então você já tem ferramenta para não ser ludibriado por eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque estou preocupado que existem muitos evangélicos voltando para o catolicismo. E com esse tipo de argumentação estão voltando. E pessoas de expressão: mas abaixo a idolatria, somente Cristo, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele você deve prestar culto, somente a Ele. Maravilha. Portanto, meus queridos, nós estamos então aí a intercessão dos santos, mas eles não param por aí. Fala, mas aí como é que você explica Apocalipse capítulo 6, versículos 9 em diante? Os santos já haviam morrido aqui e estavam lá no céu, fazendo o que mesmo? Intercedendo, olha aí. Eles têm cartinha na manga, viu? Estavam intercedendo. Mas eu pergunto, intercedendo por quem? Por eles mesmos ou por aqueles que estão aqui na terra? Por eles mesmos. Ó soberano Criador, até quando não vingas o nosso sangue? Não é o sangue dos que estão na terra. A única pessoa que depois de morta intercedeu pelos vivos, vocês sabem quem é? Tem uma pessoa na Bíblia que fez isso. E aí você pode apresentar para eles. Quem é? Quem se lembra? O rico estava lá no inferno. Não tinha autoridade para interceder por ninguém. Ele estava lá no inferno. Então o único intercessor estava num lugar onde não tinha condições de interceder por ninguém, estava lá no inferno, porque lá no céu as almas estão conscientes, mas eles não sabem de nada que se passa aqui na terra, portanto não tem condições de interceder. Lá no céu o nosso intercessor chama-se
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Maravilha! É isso mesmo. Glória a Jesus. Pilar da reforma, solos Cristos. Cristo é o intercessor. Cristo também é o nosso mediador, Cristo é o nosso Salvador, e Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Criador, Cristo é o nosso Deus. Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser glorificado, Cristo deve ser bendito. Maravilha! Glória a Deus! Solos Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Maravilha! Agora vale a pena estabelecer aqui a diferença entre intercessor e mediador, porque não temos apenas um intercessor. No céu, um intercessor, que se chama Cristo. Então não tem Maria, não tem Benedito, não tem Santo Antônio, não tem Cosme, não tem Damião, não tem nada disso. É Cristo, 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 Cristo. É aquele hino, né? Cristo, 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 nome igual. Sou contrito de praça celestial. É só Cristo. Amém. Mas só que nós temos outro intercessor aqui na terra. Quem é? O Espírito Santo que habita na igreja. Ele está aqui na igreja, ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele está no céu, mas ele está na terra. Ele está distante, mas ele está perto. Melhor, ele habita em você, ele vive em você. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus! Maravilha! E nós que estamos aqui vivos, enquanto vivos, também somos reino de sacerdotes. Podemos interceder, porque estamos vivos, conscientes. E o Senhor nos deu essa autorização de interceder. Mas depois que você morreu, meu querido, para as coisas aqui da terra, debaixo do sol, você não tem mais nada que ver. Você está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, para que o seu corpo seja ressuscitado, glorificado, e se una com o teu espírito, com a tua alma, para nós vivermos. Agora só temos um mediador. Nem o Espírito Santo tem a função de mediador. O único mediador é Jesus. Por quê? Porque quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, quem morreu foi Jesus. É Ele que morreu, é Ele que foi crucificado, e é Ele que ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. E é por isso que é Ele o nosso mediador entre Deus e os homens. É mediante Ele que somos salvos. É nele que somos batizados com o Espírito Santo. É por causa do nome dele que somos curados. É por causa do nome dele que somos renovados. É no nome dele que você foi liberto. É por causa dele. É tudo por ele, para ele, por causa dele. Maria mediadora, já vimos que não. Redentora, piorou. Não foi ela que morreu na cruz. Não foi ela que padeceu. Alguns dizem que ela foi assunta ao céu. Em partes eu acredito que a alma dela realmente foi assunta ao céu, mas o corpo está esperando a ressurreição. Verdade. Ela já está lá no paraíso, né? Aguardando. Ainda, a situação naquela época estava as obras como meio de salvação. Obras versus fé. As penitências como meio de purificação dos pecados. Não existe obra para você ser salvo. Nada que você possa fazer vai agradar a Deus no sentido de trazer a salvação para a tua vida. Nós éramos indignos, pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus em Cristo nos alcançou. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Portanto, não são as nossas obras, mas é Jesus Cristo, somente Cristo e somente Cristo. Também não são as penitências, como Lutero vivia, gemendo, perturbado todos os dias, vivendo uma vida no monastério, uma vida monástica. De acordo com a história, inclusive eu tenho um livro aqui que é Frei Martinho, Restaurador da Verdade, um livro antigo. Diz que Lutero vinha caminhando por uma rua quando de repente começou a
armar aquele grande temporal e chover muito e muito relâmpago, e ele fez um voto para uma santa, que se ele fosse liberto, ele iria viver a vida monástica, e aquele dia ele não morreu, e foi parar no monastério. Ele não sabia que era permissão de Deus que ele estava indo para ali. Os pais queriam que ele fosse advogado, queriam que ele fosse um grande pensador e filósofo, e realmente foi o advogado do cristianismo, um grande pensador do cristianismo. Temos as nossas discordâncias do ponto de vista soteriológico, mas não podemos nos esquecer da relevância da reforma protestante, que atingiu o seu apogeu na pessoa de Lutero. Isso não pode ser esquecido. E ali Deus se revela para ele, e acontece tudo isso que nós vemos. Ainda havia ali o purgatório, mas o que mais perturbou e que foi o ápice da heresia, a gota d'água que transbordou no copo, foi a bula papal, a bula de Leão X. Leão X manda uma bula papal querendo reformar a igreja de São Pedro, em Roma. Ele precisava de recursos para esse tipo de atividade, precisava de dinheiro. Inclusive colocaram um cofre na porta da igreja dizendo assim, ao tilintar de uma moeda neste cofre, uma alma estará saltando do purgatório e indo direto para o céu. Vocês entenderam a mensagem? Tocou lá, é mais ou menos o que acontece hoje, Fogueira Santa de Israel, aquele toma lá da cá, aquela barganha com Deus. Teve um doido de um bispo aí, cujo nome eu vou deixar no anonimato, que chegou a dizer o seguinte: gente, eu tive uma experiência forte, muito forte. Eu descobri que tem demônio que não sai em nome de Jesus, mas só com o dízimo. Então se você falar assim, dinheiro, demônio, tá... Jesus não. Gente, nós precisamos de uma nova reforma. A reforma aconteceu, mas ela é dinâmica. Os alicerces dessas estruturas da teologia, da prosperidade, da maldição hereditária, da quebra de maldição, essa teologia do dinheiro precisa cair por terra. Somente Cristo, somente a palavra, somente a fé. Não podemos perder estes valores. Então, o que perturba Lutero, e meu tempo já está quase esgotando, o que perturbou Lutero foi essa bula, que era nada mais, nada menos do que uma indulgência. O Papa se achou assim tão infalível, tão poderoso, tão vicarius Dei, tão substituto de Deus, que então envia um documento de perdão de pecados. Quanto tempo você quer pecar? 20 anos. É tanto. A gente fica se perguntando, como é que eles chegaram a se enriquecer tanto, ficar tão bilionários? E vem isso de longe. Quando Lutero chega em Roma, ele fica escandalizado, fica apavorado. E Tetzel, então o emissário do Papa Leão X, chegando com esse documento de perdão, aquilo provocou uma revolta, porque ele já vinha revoltado. Porque quando ele lê Romanos capítulo 1, versículo de número 17, onde mostra que o justo viverá pela sua fé e não são pelas obras, começa então a haver uma revolução por dentro dele. Mas com a chegada das indulgências, a água transborda no copo, e aí ele vai afixar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e desafia os cardeais, os bispos, discute com o povo em comum sobre esta questão das indulgências, sobre essa compra de perdão, porque a indulgência, bem da verdade, passou a ser uma medianeira. Você não precisa de Jesus para o perdão dos seus pecados. Você não precisa de Deus em nome de Jesus para ter os seus pecados perdoados. Você precisa de dinheiro. Então o dinheiro, a própria bula papal, esta compra de perdão,
passou a ser um mediador. E Lutero disse: não há somente Cristo, é só Cristo. Nós fomos purificados dos nossos pecados somente em Cristo, porque há um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador não é o purgatório, esse mediador não são as indulgências, esse mediador não é a bula papal, esse mediador não é o Papa. O nome desse mediador é Jesus. Jesus e Jesus e somente Jesus. Maravilha! Glória! Portanto, estava aí lançada a compra de perdão, purgatório, indulgências, mas eis que, para a glória de Deus, surge Lutero, e Deus sempre reservou na história um remanescente fiel, alguém por meio do qual ele iria revolucionar o mundo, e esse homem chamou-se Lutero, ainda que a reforma já tinha sido dado início por muitos outros que morreram por esta causa. Então, quando os reformadores de solos Christus, ou seja, somente Cristo, eles estavam reafirmando o verdadeiro evangelho, e os pilares da reforma estavam sendo estabelecidos. Somente Cristo, somente Cristo e somente Cristo. Vocês não têm que ficar refém de um Papa. Vocês não têm que ficar refém desta igreja que se coloca acima das Escrituras. Vocês não têm que ficar refém de uma palavra papal de excomunhão ou de libertação. Vocês não precisam acreditar que é lá no purgatório que vocês serão purificados, porque o purgatório não purifica, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É somente Cristo. Quando dizemos somente Cristo, estamos dizendo não a todas as heresias da compra de salvação. Estamos dizendo não à purificação dos pecados lá no purgatório. Estamos dizendo não à mediação de Maria e à corredenção de Maria. Estamos dizendo não às indulgências. Estamos dizendo não à barganha com Deus, porque com Deus não tem barganha. Se você quer alguma coisa, é Jesus. Jesus, Jesus e somente Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso intercessor, a rocha da nossa sustentação. Ele é o único que pode nos salvar. Chama-se Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Glória a Deus. Cristo, somente Cristo. Precisamos então, como já dissemos, de uma nova reforma, porque temos aí venda de bênçãos. Olha, você pega este copo com água. Meus amigos, eu quero vos dizer que nós vamos fazer agora uma oração forte lá no Monte Sinai. E nós temos apenas 1000 copinhos com água, 1000 garrafinhas. Você que está sendo desafiado agora a depositar os seus R$1000. E você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Nada disso, é Jesus, Jesus. Se Ele quiser te abençoar, Ele abençoa e Ele continua sendo Jesus. Se Ele te curar, Ele é Jesus, e se não curar, Ele é Jesus. Se mudar a tua vida, Ele é Jesus, e se não mudar, é Jesus. É Jesus, 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 Jesus. Não vá nesses amigos, não, meu querido. É Jesus. Aí pode ser. Se falar Jesus, maravilha. É Jesus mesmo. Venda de bênçãos. Vivemos um outro evangelho. E Paulo, já na sua época... Tem 5 minutos? Tá bom. Para concluir, 5 minutinhos. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 a 9. Olha que Paulo já dizia naquela época: maravilho-me, isso aqui é uma ironia, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem fazer o quê? Transtornar o evangelho de Cristo. Mas é só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo.
E ele continua: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, então esse negócio de revelação de anjo Moroni, anjo fulano, anjo Bertano, abaixo essa corte angelical, esta pleia de anjos, fique só com Jesus, só Jesus. Ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema, maldito. Que outro evangelho é esse? O evangelho do relativismo moral. Alguns, metidos a filósofos, a pensadores, às vezes pode até ser, mas Deus tornou vã a sabedoria deste mundo, porque o mundo, na sua sabedoria, não conheceu, não conseguiu reconhecer a verdadeira sabedoria, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E que evangelho é esse? O evangelho relativista. O que podia ontem, hoje não pode. E o que não podia antes, agora pode. Meu querido, não existe não existe nenhum absoluto moral. Não existe absolutos morais. Ora, quando eu digo que não há absoluto moral, o que eu estou criando? Um outro absoluto. Então, se não há absoluto moral, por que eu tenho que crer nesse seu absoluto? Existe um absoluto moral. Esse absoluto moral é Cristo, é a palavra de Jesus Cristo. O que ele disse está dito e acabou. Valeu há 2000 anos e continuará valendo até a eternidade. Maravilha. Evangelho antropocêntrico, um evangelho centrado no homem. Tudo por mim. Deus morreu por mim, a bênção é por mim. Eu vou na igreja pensando em mim, e eu quero tudo para mim. E a nossa oração, Senhor, me dá, me quero, é tudo por mim. O carro para mim, a casa para mim, o trabalho para mim. É o antropocentrismo, e tem os exploradores da fé. Um evangelho triunfalista: você não pode ser pobre, você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor. É sim, mas em Cristo Jesus, e em Jesus você pode passar necessidade, e em Jesus você pode ser rico, em Jesus você pode ser doente, mas em Jesus você pode ser curado, em Cristo você pode morrer, mas nele você será ressuscitado, você vai triunfar da glória. Evangelho liberal, pode tudo. Um evangelho misto, fé mais obras, Jesus mais a guarda do sábado, Jesus mais atividades de obras. Não, é só Jesus, Jesus mais quebra de maldição. Você recebeu a Cristo, nasceu de novo, mas se você não for no encontrão, se você não quebrar esse vínculo, se você não quebrar a maldição, a sua vida estará arrebentada. Mentira! Jesus já venceu o inferno, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Ele venceu tudo, triunfou, ressuscitou no terceiro dia em glória. Jesus! Jesus, 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 e glória a Jesus. A suficiência de Cristo, a cruz de Cristo é o suficiente para a nossa vida. E Ele, vamos finalizar com este versículo, Colossenses capítulo 2. Olha que coisa mais linda. Versículos 11 até o 15. Isso aqui é o suficiente. Você não precisa de encontrão, de quebra de maldição. Você não precisa de reza brava, de macumba, de sal grosso. Você não precisa de fogueira santa. Não precisa do corredor dos 70, nem dos 40, nem dos 300 de Gideão. Você precisa de Jesus, Jesus, Jesus. Versículo 11. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos,
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha o 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A suficiência de Cristo, aplauda Cristo, glorifique a Cristo, adore a Cristo, exalte a Cristo. É Cristo, 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 Cristo. Maravilha! É Cristo! Cristo ressurreto, Cristo é suficiente, Ele não precisa de remendo. Esteja seguro na sua posição em Cristo. Ele é suficiente. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu estou vivo e fui morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o Todo-Poderoso. Quem? Cristo, 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 e adore a Cristo.